Olá pessoal, bom dia. Que tal? Está gostando do projeto Escola Sabatina 3.0 da Igreja de Fonseca? Pois é. Hoje eu estava responsável para compartilhar com vocês a lição, mas eu preferi deixar um amigo meu lá do NASP, o doutor, que ele dá professor do curso de teologia, ele é doutorado em grego, é o pastor Milton Torres. E ele vai ter a oportunidade hoje de compartilhar a lição de hoje, que é tão importante, que é sobre o livro de Isaías. Espero que você goste e possa aprender bastante dessa mensagem. Amém. A lição de quinta-feira fala do profeta Isaías. É interessante porque rapidamente a lição apresenta mais ou menos o histórico do livro de Isaías. Então, por exemplo, a lição menciona que os primeiros capítulos do livro de Isaías, especialmente os 5 primeiros, falam a respeito de críticas, de advertências e do luto que representa para Isaías a situação daquele povo. Para que a gente tenha uma ideia, o versículo 9 do capítulo 1 fala que apenas um pequeno remanescente havia permanecido fiel a Deus. E como se isso não bastasse, Isaías compara a nação de Israel com Sodoma e Gomorra. Isaías reclama, por exemplo, da quantidade de sacrifícios que aquele povo oferecia, mas não eram sacrifícios genuínos, não eram sacrifícios sinceros. E, finalmente, ele compara a cidade de Jerusalém a uma prostituta. A mesma comparação que depois a gente vê na Bíblia em relação à Babilônia, por exemplo, é usada em relação a Jerusalém. Tal era a situação deplorável na qual se encontrava o povo de Deus. Mas é interessante que, apesar deste teor prevalecer nos 5 primeiros capítulos, a parte central do livro de Isaías fala a respeito do Messias. Esses capítulos intermediários, eles enfatizam esperança, que é a razão principal porque Isaías é considerado o evangelho do Antigo Testamento. E, finalmente, depois de falar sobre a introdução de Isaías, depois de falar sobre os capítulos intermediários, os capítulos do meio, a lição fala a respeito do teor dos capítulos finais do livro. E nos capítulos finais de Isaías, o profeta enfatiza a questão da justiça, porque a situação era uma situação tão ruim, tão trágica naquele momento, para o povo, quando Babilônia estava prestes, inclusive, a invadir o reino, que a questão da prevalência da justiça no final é muito importante. No capítulo 59, no versículo 14, Isaías ainda lamenta que a justiça estava sendo mantida à distância e que a verdade andava tropeçando pelas ruas. Mas logo depois, no versículo 29 do capítulo, aliás, no versículo 20 do capítulo 59, Isaías declara que o Redentor virá. E esta é a esperança que Isaías nos prega, esta é a esperança que nós acalentamos no nosso coração. A vinda do Redentor para fazer com que a justiça prevaleça, para fazer com que a verdade prevaleça e que a situação do povo de Deus possa ser melhorada e que nós, de fato, nos tornemos um remanescente para Deus. Que Deus nos abençoe, portanto, em nome de Jesus. Amém. Isso aí, pastor. Obrigado pela Igreja de Fonseca, Niterói. Agradece pelo apoio, pela observação. Tão boa aplicação da lição. Deus abençoe, que abençoe a igreja, que também abençoe também o senhor no seu ministério.